Senhor presidente, senhores vereadores, plateia que se faz presente, internautas que nos acompanham. A gente aprende na escola, e aprende com os pais, que quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. E, às vezes, quando um fala, o outro não abaixa a orelha e ainda se mete no meio. E aí surgiu toda a celeuma por conta da última sessão na Câmara, e aí houve matéria no Facebook que eu faltei com educação, que eu tenho que estudar o regimento interno, que eu não sei perder, enfim, todas essas coisas. O nosso regimento interno tem instrumentos de evitar bate-bocas. O que é? Enquanto um vereador fala, não pode ser interrompido. Só existem duas situações que o vereador pode ser interrompido. Pelo presidente, quando o orador tiver ultrapassado o tempo, quando fugir do assunto ou quando for desrespeitoso. E por outro vereador, só se for para pedir a parte. Pede a parte, se for concedido, ele pode falar. Se não, nem isso. Portanto, nenhum vereador pode ser interrompido enquanto se manifesta. Porque senão vai haver, se começa a haver essas discussões paralelas, isso não vai chegar a lugar nenhum, porque há, de certa forma, uma tentativa de evitar que o vereador utilize suas prerrogativas. Eu trouxe alguns artigos do regimento interno, e o primeiro diz o seguinte: artigo 67, são atribuições do presidente, além de outros expressos nesse regimento, as que decorram a natureza de suas funções e prerrogativas. 3. Quanto às reuniões e sessões da Câmara, letra J, conceder a palavra aos oradores inscritos, não permitindo a partes estranhos ao assunto em discussão. Artigo 151. Durante as sessões, o vereador só poderá falar para apartear na forma regimental. Pede a parte, se for concedido, ele pode falar. E para primeiro, o vereador, no uso da palavra, poderá ser interrompido pelo presidente para adverti-lo quanto à inobservância do regimento. E, por outro vereador, com o seu consentimento para parteá-lo. Independente do seu consentimento, a segunda hipótese, para formular à presidência a reclamação quando a observância do regimento por questão de ordem. Ou seja, se um vereador estiver falando e o outro quiser interrompê-lo, ele vai ter que se dirigir ao presidente, pedindo ao presidente que tome providências quanto ao não cumprimento do regimento. E não interromper direto o vereador, porque aí vai haver bate-boca. O uso da palavra será regulado pelas seguintes normas. A nenhum vereador será permitido falar sem pedir a palavra e sem que o presidente a conceda. E somente após a concessão, o setor de gravação iniciará o apanhamento do manifesto. Portanto, não pode, enquanto um vereador está falando, outros interromper. A não ser através de aparte, nenhum vereador poderá interromper o orador que estiver na tribuna, assim considerado o vereador ao qual o presidente já tinha dado a palavra. Então, se a pessoa está aqui, ele pode falar e não pode ser interrompido, a não ser que alguém peça o aparte e este orador conceda. A partir do momento que se concede, a palavra passa ao aparteador, que também não pode ser interrompido. E aí começou, dizendo que eu não entendia do regimento interno, e eu me manifestei que eu tinha tempo para manifestar no meu aparte. Os oradores terão o seguinte prazo para o uso da palavra: 3 minutos para apartear. O vereador tem 3 minutos para apartear. Passando disso, o presidente pode caçar a palavra por excesso de prazo. Tem um dos parágrafos que diz que o tempo que o aparteador utiliza não pode ser tirado do orador. Portanto, não há o risco de se dar o aparte para alguém se manifestar por 3 minutos e este tempo ser tirado do orador. Muito embora não estivesse sendo respeitado muito isso, mas a questão é que o tempo do aparteador não pode ser usado para cortar o tempo do orador. O aparte deverá ser solicitado e somente quando concedido poderá ser feito. Parágrafo 2º do artigo 154. Os apartes deverão ser sucintos e corteses, mesmo quando divergentes, e não poderão ter duração superior a 3 minutos. Por 2 vezes o regimento interno fala dos tais 3 minutos. Permitir-se-á também contrapartes. E existe contraparte no regimento interno, muito embora alguns digam que não, para a pronta resposta do vereador aparteado, pelo tempo de 3 minutos também, e obedecidos os termos dos parágrafos anteriores.
vai para baixo, e aí, não serão permitidas a partes, a palavra do presidente, blá, 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 pela não permissão do orador. Se a pessoa pede e o outro não concede, não pode falar, não pode nem tentar falar. Pediu, não concedeu, não se fala. A partir do momento que se concede, não pode se caçar, porque a palavra passou para o aparteador. Portanto, pode parar aí, portanto, só deixar claro, porque saiu muito diz que o vereador Malon não sabe do regimento, e eu manifestei aqui que eu tinha direito de falar durante 3 minutos. Quem foi aparteado não iria perder o seu tempo. Eu vi o vídeo e aí, que houve bate-boca. Não houve bate-boca. Eu estava usando o meu direito de aparte e eu fui interrompido, não pelo presidente. E se virem o vídeo, vão perceber o seguinte: enquanto eu estava sendo interrompido, eu continuei minha manifestação, porque quem me interrompia não podia interromper. Quem podia interromper era o presidente. A partir do momento em que o presidente disse que meu aparte estava cassado, e vejam que em nenhum momento do regimento interno fala-se em cassar o aparte. Não existe cassar o aparte. Porque aí eu lhe dou a palavra, lhe concedo uma parte, o senhor fala, eu não gostei, eu vou cortar. Tem que permitir que haja manifestação. O senhor só não pode, ou a parte dele não pode, exceder o prazo, ser descortês ou fugir do assunto. Coisa que eu não fiz, porque eu falei durante 1 minuto quando fui interrompido. Não existe cassar o aparte. Mas o meu aparte foi cassado. E eu considerei que o meu aparte não podia ser cassado pelo orador. Mas a partir do momento que o presidente cassou o meu aparte, eu tive que ficar quieto. Porque há o respeito a esta hierarquia. Enfim, são estas situações, não houve bate-boca, porque eu não fiquei discutindo, nós não ficamos discutindo o mérito, eu apenas queria exercer o meu direito de aparte, cordialmente, educadamente, contrapondo mais cordial, educado, e nisso eu fui taxado de não conhecer o regimento, quando eu segui rigorosamente o regimento, e não foi seguido o regimento por quem me interrompeu. E, senhor presidente, com todo respeito, o senhor também não cumpriu a parte, não cumpriu o regimento, porque o senhor homologou, de certa forma, a cassação do meu aparte, sendo que isso não existe. Enfim, só para deixar claro aqui, não houve bate-bocas, não houve discussão. O que houve foi apenas essa falta de respeito ao regimento, sendo que eu estava respeitando o regimento. E, por fim, um outro ponto, e eu tenho ainda mais 20 segundos, passa, por favor. Com relação à duração da nossa palavra livre, e eu falei com o presidente na última sessão, que o tempo que faltar para terminar a sessão deve ser usado na palavra livre, dividido entre os inscritos. E o artigo 163 do regimento diz que as sessões ordinárias, já estou terminando, senhor presidente, se me permite, terão duração de até 2 horas. Não pode exceder, pode ser menor. Mas quem decide essa duração é a ordem do dia e a palavra livre. 2 horas. Artigo 164, a sessão tem 3 partes, ou seja, 4 partes. Expediente, ordem do dia, palavra livre, 3 partes. A palavra livre faz parte e deve ser dividida pelo tempo que falta. Portanto, não se pode aceitar que, faltando 1 hora, se conceda... Hoje vai ficar de novo um pouco antes do tempo, mas não se pode permitir que o tempo se dê menos para os vereadores, porque a guisa de não tem muito o que falar. Então, fica aqui o meu registro da forma como eu agi, de forma correta, dentro do regimento interno, e que eu fui desrespeitado no meu direito, nas minhas prerrogativas como vereador. Obrigado. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito. 5. Para fazer uso da palavra, eu transmito a condução dos trabalhos ao vereador vice-presidente dessa casa, Edmar Geraldo Salomão. Assumindo os trabalhos da mesa diretora, eu concedo a palavra ao vereador presidente dessa Casa de Leis, vereador Pedro Alexandre Knoibler, pelo tempo de até 8 minutos.